Os elementos conceituais básicos da educação médica contemporânea envolvem alguns pontos fundamentais. A aprendizagem centrada no aluno, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem em novos cenários de ensino, aqueles que vão além do espaço do hospital e envolvendo todos os espaços onde o ser humano habita. So problem-based learning is based on active learning, activation of previous knowledge, using previous knowledge to create a need to know. We use cases and problems to create an imperative, a need to know. Outro elemento importante é a constituição de currículos baseados em prioridades de saúde, em necessidades e prioridades pautadas pela epidemiologia clínica, pela medicina baseada em evidências. E isso tudo de forma articulada por meio de um currículo integrado e constituído em módulos de ensino, onde eixos estruturantes desse currículo eles possam se expressar por meio, por exemplo, da organização curricular, envolvendo o ciclo da vida das pessoas, os processos e mecanismos de como as coisas acontecem em torno do ser humano e no seu contexto, e outras formas de organização curricular, como órgãos, sistemas. Se você considerar como é que se estrutura o sistema de saúde, né, dentro da proposta SUS, né, a estratégia de saúde da família e considerar a formação de recurso humano em saúde, né, e principalmente do médico, dentro da estrutura tradicional de ensino, né, havia um descompasso. Daí a necessidade de, para formar o médico, formar numa perspectiva mais real, né, que acompanhe o movimento do sistema de saúde, da saúde no país, das suas necessidades, né? Então hoje colocar o aluno em contato direto com a comunidade, com seus problemas específicos, né, e com os serviços de saúde, né, do jeito que ele é, como ele se estrutura, né, que é o mercado de trabalho que esse aluno de medicina vai enfrentar. O problema é um trampolim motivador, que faz com que o aluno, através da vivência da situação real, vá aos livros na busca dos conhecimentos básicos, na busca do conhecimento clínico para resolver e para raciocinar em torno daquele problema. Gomercindo Neves, 58 anos, trabalhou dos seus 14 anos até os 29 em fábrica de cerâmica na sua cidade natal, Pedreira, São Paulo. Na empresa em que trabalhou, a maior parte do processo de produção era seco e por isso tinha muita poeira de argila dentro da fábrica. O problema, ele traz a vida real para o cotidiano do estudante, né? E o professor, através do planejamento do curso, pensando nos problemas prioritários de saúde, da comunidade que está em torno daquela instituição de ensino, ele faz com que muitas situações o aluno estude, aprenda de forma sistematizada e não de forma oportunista, tal como as coisas são organizadas em muitos currículos tradicionais. Como que o currículo se operacionaliza quando nós trabalhamos na perspectiva da aprendizagem baseada em problemas? Através da articulação de alguns elementos fundamentais. Primeiro, na realização dos grupos tutoriais. Ele fala que é uma infecção específica de vias aéreas superiores causadas por streptococcus. O problema é que entra nessa questão de você afirmar que é autoimune, que no CESA ele afirma que tem várias teorias, não tem aquela fixa que é só autoimune, tem a causada também pelas toxinas liberadas pelo streptococcus. Não, o que ele fala é que não está definido, não tá definido a fisiopatologia exata, só que é uma doença autoimune está definida. Um grupo tutorial basicamente envolve 3 tempos na sua realização.
O primeiro tempo, onde os alunos recebem um problema, discutem os pontos iniciais daquilo que eles não entendem, do ponto de vista da terminologia do problema, definem quais são os processos que estão envolvidos naquele problema e procuram explicar, com os seus conhecimentos prévios, os mecanismos pelos quais aqueles processos acontecem. A partir daí, eles fazem uma síntese desses conhecimentos prévios. A partir da elaboração de um fluxograma, os alunos conseguem identificar as lacunas de aprendizagem e, a partir dessas lacunas, eles criam perguntas. Essas perguntas são os objetivos de aprendizagem que eles levam para o estudo individual em casa. Como é feita a prova de função pulmonar? A Gina falou duas, capacidade total e capacidade residual. A terceira ficou em aberto, que a gente não sabe. Esse estudo individual, em casa, na biblioteca, utilizando os recursos da escola, constitui o segundo tempo. E o terceiro tempo é quando eles trazem tudo aquilo que eles estudaram para a sessão de fechamento desse problema. E aí eles socializam de uma forma cooperativa, solidária, todos os conhecimentos que eles trouxeram para a solução dos objetivos de aprendizagem. Cardite, poliartrite, nódulos subcutâneos, eritema marginado e coreia. E aí existem as manifestações menores, que são aquelas que são febre, estava falando. Febre, qual mais? Artralgia. Artralgia, ele fala de febre, artralgia e alteração das provas da fase aguda. Ter pelo menos dois, né, Adriana? Tem que ter dois maiores ou dois menores. What is needed is cooperation, collaboration, communication, working together. Because the problems that we are facing are collective problems. They are group problems. And we need collective intelligence. We need group work and individual work. Citocinas, acho que as citocinas vão atrair o linfócitos que vão apresentar. Então põe aqui monócito e macrófago, então aqui, barra macrófago. So in traditional education, students usually are told to be quiet and listen. In active learning, in problem-based learning and other forms of active learning, students are asked to activate and bring their life experiences to the learning. O tutor tem o papel de facilitador. Ele deixa de receber aquela aula onde o professor é o artista, para o aluno ser ele o artista. Muitas vezes eu percebo que aquele conhecimento que eu trouxe não está completo, né? Ele se completa com o conhecimento que os outros colegas do grupo trouxeram, porque as fontes são diferentes. E, enfim, assim, eu acho que o principal da tutoria é estimular o raciocínio clínico do aluno. Num curso tradicional, em que o aluno recebe aula, ele tem uma função ali passiva. Ele é passivo, ele simplesmente ouve. O professor é que diz para ele o que é que ele tem que aprender e como é que ele tem que aprender. Nós queremos inverter essa relação. Queremos um aluno ativo, ou seja, ele ser dono do que ele tem que aprender. A gente discute desde a causa daquela doença até como se faz o diagnóstico. Então, acho que o aluno entendendo toda essa fisiopatologia e ainda por cima tendo relacionado a tutoria as aulas no morfofuncional, acho que a gente vai ter um conhecimento integral daquela patologia e esse raciocínio clínico vem instantaneamente. Normalmente, as sessões tutoriais, elas são colocadas na semana do aluno nos pontos extremos dessa semana. Sendo que nos dias que ficam entre essas sessões, os alunos eles devem aproveitar os recursos educacionais que são oferecidos pela escola. Um desses recursos é o laboratório morfofuncional, que é um outro ponto de operacionalização do currículo. O laboratório morfofuncional ele é organizado reunindo os elementos macroscópicos, microscópicos, elementos de imagem que são associados e, em conjunto, ajudam o aluno a resolver aquele problema da semana. Aqui. Carvão. Como é que chama pigmento de carvão no pulmão? Antracose. E da onde vem essa antracose?
Durante as oficinas de planejamento, de construção dos módulos, onde nós produzimos os problemas que vão constar cada módulo horizontal, nós construímos também os roteiros do laboratório morfuncional. Nesses roteiros, nós vamos ter todos os conteúdos das ciências morfológicas, fisiológicas e patológicas, porém voltados sempre ao problema que nós estamos criando. E lá no nosso laboratório morfuncional existe uma integração muito grande entre as chamadas disciplinas de anatomia, histologia, embriologia, patologia e inclusive a imagem. Isso faz com que haja uma integração total, somando a parte clínica, a parte cirúrgica discutida na tutoria com a parte básica no nosso laboratório. Ele tem o seu microcomputador e ele vai até ele na busca da solução, da interação desse conhecimento, que está presente através de um roteiro apresentado pelo professor semanalmente. Toda semana em que o aluno tem um problema, ele no morfofuncional, no laboratório morfofuncional, ele tem um roteiro a ser cumprido. E esse roteiro, ele integra elementos da anatomia, da embriologia, da patologia, da histologia, da radiologia e da fisiologia, para que esses elementos, de forma integrada, ajudem o aluno a compreender de como as coisas ou os processos biológicos acontecem. As habilidades médicas, nos primeiros anos do curso, elas envolvem 3 aspectos fundamentais. As habilidades de informática em saúde, as habilidades de comunicação e as habilidades profissionais propriamente ditas. Todas as células da região ectocervice. As habilidades de informática em saúde, elas têm 3 objetivos importantes. Ele tem que aprender a pesquisar e a buscar as informações relevantes e validadas cientificamente para ele resolver o problema da semana. Ele aprende elementos importantes de como constituir um texto, porque ele vai precisar apresentar em forma de um relatório as suas atividades no final do semestre, tanto no programa de interação comunitária, como também nas habilidades através do seu portfólio. E a terceira competência é na elaboração audiovisual de uma apresentação, porque essa competência vai ser requerida ao final do semestre, quando ele vai fazer para a comunidade uma apresentação de todo o trabalho desenvolvido no semestre nas unidades de saúde da família. Para a profissão, para o desenvolvimento da profissão do médico, é fundamental a utilização da informática. Hoje, muitos diagnósticos são feitos com auxílio de equipamentos informatizados. Muitos tratamentos, muitas cirurgias só podem ser realizadas graças à robotização. Nós temos a telemedicina. Nas habilidades de comunicação, há uma preocupação fundamental do curso com a abordagem ética e humana que se estabelece na relação médico-paciente, estudante-pacientes, estudantes-professores e estudantes-equipes de saúde. A habilidade em comunicação ela é fundamental, porque nesse método o aluno começa, logo na primeira semana, a entrar em contato com o paciente ou na comunidade ou em atividade com equipe multiprofissional. De alguma maneira ele vai ter que aumentar a sua capacidade de comunicação. Essa iniciativa ela se baseia fundamentalmente nos jogos dramáticos. E é uma ferramenta interessante, porque ela torna um caso de papel tridimensional. Como é que tá, seu João? Tá bom? Bem, tô bem. Tá. E a perna, tá tratando? Tá boa. Tudo direitinho? Tá tudo direitinho. Trocando os curativos? Troco todo dia. Ai, tá trocando os curativos, pai? Troco, Doutor, ele nunca troca esses curativos. Por fim, as habilidades profissionais propriamente ditas, onde os alunos trabalham a entrevista médica, a anamnese e a semiologia médica no laboratório. O porquê essa preocupação de se trabalhar esses elementos já no primeiro semestre do curso nesse laboratório? Ora, porque esse curso tem a característica de colocar os alunos precocemente em contato com a comunidade. E isso envolve dilemas éticos,
Porque os alunos, eles têm que, muitas vezes, são colocados à realização de procedimentos, e esses procedimentos são invasivos do ser humano. E para que eles realizem de forma ética, eles têm que ser insistentemente treinados no laboratório antes. Ele tem que receber o paciente, ele tem que receber a família, ele tem que receber o colega. Então, a atitude médica frente ao doente, frente à família, frente à doença e frente à instituição, ela é treinada desde o primeiro ano da faculdade. E isso é normal acontecer ou foi a primeira vez que aconteceu? O sangue foi a primeira vez, mas eu já tenho uma dor que me incomoda, viu? Há bastante tempo já. O que acontece quando se antigamente? Você estudava, depois de 3 anos você praticava. Aqui a gente propõe fazer as duas coisas concomitantemente. What I think this method brings is meaningful learning. Not just learning, but meaningful learning. Learning that has meaning for the individual, for the group, and for society. Um outro elemento importante da operacionalização do currículo na aprendizagem baseada em problemas são as atividades que envolvem a interação dos estudantes junto à comunidade. E nós, aqui na Universidade do Estado de São Paulo, chamamos essas atividades de PISCO, Programa Interdisciplinar de Interação de Saúde na Comunidade. Os alunos, eles basicamente são adotados pelas equipes de saúde da família, do entorno da instituição, e nelas permanecem com práticas nas suas comunidades ao longo dos 4 primeiros anos do curso. Então, no começo foi legal que o contato com o paciente imediato, que nas outras faculdades não tem, mas com o PISCO, desde o primeiro ano, o primeiro semestre, você tem um contato direto com o paciente. Fora isso, é a prática, adquirir uma prática maior, que seja também desde o começo, e a relação médico-paciente. Tem crianças que a gente já está com 1, 2 anos e a gente viu a mãe grávida, sabe? Então é muito importante isso. Idosos, e a gente conversar, eles têm um carinho, são todos carentes, sabe? Eles falam, vocês vão voltar quando vocês viram de novo. Então é muito importante. E esse contato com o paciente mesmo desde o primeiro ano, desde o primeiro dia de aula, que o nosso PISCO da primeira etapa começa a segunda a sexta. Então, no primeiro dia de aula, a gente caímos, assim, estamos em contato com o paciente. Então, e quando no terceiro ano você chega no hospital, não é mais uma surpresa. Essa prática é absolutamente inovadora, pois o elemento que está por trás dessa prática é principalmente o vínculo que se estabelece entre o aluno e a comunidade. Nesse começo, né, a gente foca a relação médico-paciente, porque hoje em dia no sistema de saúde a gente tem médicos que olham o paciente como uma doença. Não olham o paciente, não sabem nem o nome, não tratam a pessoa como uma pessoa, como um ser humano em si. E a gente está tentando mudar isso, o BBL quer mudar isso. Desde o primeiro semestre, nossa primeira etapa, a gente veio para o Mariporã, a gente está fazendo visita, a gente tem a oportunidade de ter uma relação desde o começo. Se todas as universidades pudessem, ou a grande maioria pudesse desenvolvendo esse trabalho, porque as escolas precisam. E os municípios, eles não vão comportar, atender todas essas crianças. E esse programa, ao nosso ver, é o principal programa que tem o objetivo de mudança do modelo do médico que nós pretendemos formar. Eu entrei em medicina e eu não pensava antigamente como hoje, eu estou muito mais sensível. Eu era uma pessoa que pensaria como uma doença e não como um paciente. E desde o começo eu achava que não ia adiantar, que não ia funcionar comigo, e está funcionando, estou tendo a oportunidade, você acaba criando um vínculo, você acaba gostando das pessoas, você vai visitar uma pessoa, você vê ela na sua UBS, você fica contente, você vai conversar, você cumprimenta, você sabe como é que é a casa dela, você sabe como é a vida dela. Se nós temos um posicionamento muito claro, e aí o PISCO é um programa posicionado, né, de envolver a mudança do modelo, de fazer com que esse médico, ao invés do foco na especialidade, ele passe a enfocar a integralidade na saúde, a enfocar a família como alvo principal das suas ações de promoção, de reabilitação e de prevenção. Aí sim nós acreditamos que nós vamos estar mudando e formando o médico que o país necessita. Durante esses 8 semestres, são 4 anos, ele vai estar semanalmente em contato com essas famílias, com esses pacientes, com aquele ambiente, né? Ele cria vínculos, né?
e o paciente o conhece como alguém que cuida, né? Ele é um cuidador, ele passa a ser um cuidador. Pré-natal você fez na unidade? Tô fazendo. Tá fazendo? Fez quantas consultas, você sabe? Já 7 já. 7. Um outro elemento fundamental que constitui as estratégias da aprendizagem baseada em problemas são as conferências. E veja, nós chamamos de conferência e não de aula. Por quê? A conferência ela envolve uma formalidade e uma obrigação que envolve o papel do professor e do aluno diferente daquilo que nós chamamos de aula. Aquela conferência ela tem que ter começo, meio e fim. E o sentido dela na semana do aluno, ela pode se revestir basicamente de 3 papéis. Nós chamamos de conferência aperitivo, de conferência sobremesa ou de conferência complemento. A conferência aperitivo é aquela que acontece no final da tarde, depois de uma sessão tutorial, onde o grupo abriu um problema, e aí ele tem uma conferência no final da tarde de sensibilização maior para aquele problema, onde é abordado um aspecto que certamente não foi o foco da discussão na sessão tutorial. A conferência sobremesa é aquela que é dada após o fechamento do grupo tutorial. Quando o grupo tutorial traz todos os conhecimentos que ele teve sobre aquele problema, estudaram, fecharam o problema, no final da tarde eles vão ter uma conferência sobremesa. Ou seja, é a conferência síntese. É aquela onde nós trazemos um expertise, um especialista sobre o tema, e ele aí traz os elementos mais atualizados sobre aquele problema de saúde que foi abordado no problema da semana. E a conferência complemento é aquela que busca complementar algum aspecto que os problemas não deram conta dentro daquele módulo. In the world that we live in, things are moving and changing very quickly all the time. And what we learn today may not be useful tomorrow. And because of this, students need to learn not only what they need to learn, but how to continue to learn. And I think also to have the value, the culture of learning. Um currículo tradicional, ele foca principalmente na quantidade de informações. E as informações dentro do processo educacional é a mais efêmera de todo esse processo. Há que se ter uma prioridade no raciocínio clínico, né? Fazer com que os alunos utilizem ferramentas importantes como a epidemiologia clínica, a medicina baseada em evidências, no estabelecimento de prioridades para as suas ações e para as suas práticas de saúde mais ampliadas. Na implementação de um currículo inovador, a escola, além dos princípios da democracia, da liberdade, tem que ter no seu corpo docente professores com atitudes distintas da tradicional. Professores que estejam focados em ampliar o universo de competências que deve ser além daquela especialidade que exercem. Essas competências novas para o professor devem envolver conhecimento do docente acerca dos processos administrativos institucionais na área de ensino, conhecimento de metodologias educacionais novas, da utilização de recursos multimeios para o ensino. Ele deve estar envolvido na questão da investigação, da pesquisa, do conhecimento das novas formas de avaliação quantitativa, qualitativa. Ele tem que estar ciente dessa sua nova missão, que envolve conhecimentos que vão muito além do rol daquilo que ele estava acostumado a fazer dentro da sua área específica de conhecimento. I think the challenge for us is with the teachers more than the students. The students will follow the teachers. Most teachers go to school and learn specialties or some area in depth. And in the process, it's very common that we forget the collective. And this process of learning brings this back into the front, into the foreground. And so teachers and students together realize what is good for all, and at the same time makes it possible for individuals to participate.
in this. Os alunos vão trabalhando o caso, os tutores vão olhando o papel do tutor que está dentro da sala e vão discutindo diferentes perspectivas. O que eu poderia fazer agora? Como o grupo está caminhando? Como eu posso ajudar o grupo? E, na verdade, o que nós vamos fazendo é construindo o nosso conhecimento, desenvolvendo nossas habilidades como tutores, da mesma maneira que nós queremos que os nossos alunos aprendam e construam seu próprio conhecimento e desenvolvam habilidades como futuros médicos. É a mesma coisa. Historicamente, a organização da escola, da universidade, das faculdades em torno de departamentos mostrou resultados com baixa eficiência no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Essa organização departamental, muitas vezes, leva a construção de objetivos muito mais próprios dos departamentos e que acabam suplantando o objetivo ou a missão da própria instituição. The problems that we are facing are problems of fragmentation, of inequity, of lack of access. Many graduates go through their education in a fragmented way. É importante que a nova escola constitua novos grupos de trabalho que levem em consideração a interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade. E esses grupos com missões específicas na área de planejamento, avaliação e monitoramento. É imprescindível haver um grupo articulado e que foque as questões relacionadas à epidemiologia e à medicina baseada em evidências, estabelecendo prioridades no planejamento curricular. Além disso, outros grupos podem ser constituídos ao longo do processo. O planejamento do curso de Medicina da Unicid, nós usamos o planejamento estratégico de Matos, né, planejamento estratégico situacional, planejamento participativo. De que forma? Nós elaboramos os modos verticais do curso através de oficinas de planejamento, onde há a participação de todos os professores. Nessas oficinas são elaboradas os mapas conceituais, são determinados os objetivos de aprendizagem, são elaborados os problemas que serão utilizados durante o módulo e também são feitas as sugestões de conferência. O resultado final dessas oficinas de planejamento será a elaboração de um manual onde os estudantes terão acesso a todas as suas atividades durante o módulo. Neste manual estarão discriminadas todas as atividades que os estudantes terão durante esse módulo. Então, as atividades do laboratório morfofuncional, as atividades do laboratório de habilidades médicas e do PISCO, além das conferências e a semana padrão que ele deverá cumprir durante o módulo. No âmbito dos estágios obrigatórios ou do internato nos cursos de enfermagem, de medicina, cabe ressaltar o papel desse momento do curso. No caso dos cursos de medicina, são os 2 últimos anos do curso, o de enfermagem, o último ano. O papel importante da coordenação dos estágios e do internato, que também passa a ter um papel de articulador e estratégico na costura da parceria com hospitais de ensino que estão no entorno da escola. A aprendizagem baseada em problemas, ela expressa em suas estratégias de ensino-aprendizagem um conjunto de tendências pedagógicas, né? Tendências pedagógicas que têm uma direcionalidade em torno da liberdade, da democracia, da autonomia do indivíduo, da construção do conhecimento e da aprendizagem significativa, ou seja, a partir daquilo que tem significado para o aluno dentro de um contexto, torna-se muito mais fácil o processo de aprendizagem. Muitos autores são fontes teóricas para aprendizagem baseada em problemas. O filósofo americano John Dewey contribui com seus conceitos de aprendizagem a partir da experiência vivenciada.
O conceito de zona de desenvolvimento proximal do pesquisador bielorrusso Lev Vygotsky é central nas práticas de tutoria. O professor parte das fronteiras do conhecimento de cada aluno, os auxiliando em uma aprendizagem mais natural e eficiente. Assim como os autores da psicologia cognitiva, a aprendizagem baseada em problemas valoriza o resgate dos conhecimentos prévios para a ativação das chamadas teias semânticas, que são bases da aprendizagem. A teoria da problematização de Paulo Freire é um dos pilares da aprendizagem baseada em problemas. Nela, o educador brasileiro aponta para a importância do mundo real do aluno, sua história de vida e seu contexto, para uma aprendizagem significativa. Nas áreas de avaliação e de desenvolvimento de competências, Philippe Perrenot e Andrew Gonksi trazem colaborações fundamentais. Enfim, a aprendizagem baseada em problemas se apropria de elementos fundamentais da educação contemporânea e traz esses elementos para o mundo do trabalho e da formação do campo da saúde. Em todo o processo educacional, seja aquele que incorpora elementos inovadores ou baseado no ensino tradicional, o processo de avaliação ela é fundamental. E na aprendizagem baseada em problema, ela incorpora, além dos aspectos da avaliação somativa, aquela que está mais focada na acumulação do conhecimento cognitivo, ela também reúne elementos da avaliação formativa. E a avaliação formativa, o objetivo dela é qual? Ela se preocupa com o crescimento do aluno, com o crescimento constante do aluno no processo de ensino-aprendizagem, e com o processo de autoconhecimento progressivo. Ela se preocupa com o reconhecimento das debilidades pelo aluno, em sintonia com o professor. Aí a importância de nós incorporarmos esses elementos do aspecto da formação do aluno, não só técnica, mas também a formação cidadã, enquanto ser humano crítico do seu meio e conhecedor do contexto em que vive. Isso tudo vale a pena se nós conseguirmos reunir nesses profissionais os valores da prática médica do passado à tecnologia do futuro. Aquele médico que todas as nossas famílias se lembram que existia, que atendiam os nossos avós, os nossos familiares em casa, que tinha uma visão das pessoas como um todo. Mas aliar esse médico do passado às ferramentas e à tecnologia do futuro, a ressonância magnética, a telemedicina, aos aparelhos mais sofisticados de diagnóstico e terapia, para que com isso a gente consiga o quê? Uma saúde mais equânime, o acesso aos recursos de saúde de uma forma mais inclusiva, onde as pessoas possam ter acesso a esses recursos e esses recursos tenham eficiência na resolução dos problemas de saúde do nosso povo. The future health professional has to be comfortable with uncertainty, because the world is this way. The future health professional has to know how to find information and use it. The future health professional has to know how to work in a group. The future health professional has to be able to continue to learn and to continue to work in areas of most needed work. I think health professionals have to look around in their environment, in their region, and ask, what is needed here? And how can I contribute to this?